Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, A Esperança do Antigo Testamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção para o estudo da Tua palavra. Abre a nossa mente, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo e fala ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A esperança do Antigo Testamento. A mesma esperança que nós temos hoje, da ressurreição, de sermos restaurados com um corpo glorificado, para sermos arrebatados para o céu. Esta mesma esperança de ressurreição estava presente também em todo o Antigo Testamento. Nós lemos aqui o verso áureo: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. Queridos, os patriarcas no Antigo Testamento criam também na ressurreição dos mortos. Este é o poder de Deus para trazer à vida aqueles santos filhos de Deus que morreram crendo em Cristo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A esperança do Antigo Testamento não se fundamenta em concepções gregas sobre a imortalidade natural da alma, mas a esperança do Antigo Testamento se fundamenta no ensino bíblico da ressurreição final dos mortos. Como poderia um corpo humano, que já não existe, cremado em cinzas ou destruído por outros meios, ser trazido à vida novamente? Como poderia? Como alguém que morreu, talvez há séculos, ou mesmo há milênios, pode recuperar a sua identidade? Queridos, essas perguntas nos levam a refletir sobre o mistério da vida. Estamos vivos e desfrutamos a vida que Deus graciosamente nos concede todos os dias. Mesmo sem entender a origem sobrenatural da vida, sabemos que no princípio Deus trouxe à vida a existência a partir do nada, pelo poder da sua palavra, porque Deus falou e tudo passou a existir, exatamente como está em Salmos 33. Abra sua Bíblia no Salmo 33 e vamos ver então o verso 6 e o verso 9. Aqui diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Verso 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você entende isso? Eu não entendo. Isso é impossível para nós, com esta mente finita que temos, pecadora, entendermos que Deus criou pela palavra que saiu da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Queridos, isto se chama Deus. Deus, o Deus do impossível. Aquele que fala e as coisas aparecem. Aquele que fala e os milagres acontecem. Queridos, é assim mesmo que aconteceu. Deus foi capaz de criar a vida na terra, pela primeira vez criou do nada. Por que duvidar então da sua capacidade de recriar a vida humana e restaurar a sua identidade original? Através da ressurreição, o mesmo Deus que criou do nada pode novamente restaurar a vida àqueles que morreram em Cristo, restaurá-los, ressuscitá-los perfeitos e glorificados com a identidade, com o caráter que eles desenvolveram durante a vida na terra. Nesta semana vamos refletir sobre como o conceito da ressurreição final se desenrolou nos tempos do Antigo Testamento, com foco especial nas declarações do patriarca Jó e também de alguns salmistas e dos profetas Isaías e o profeta Daniel também. Todos eles criam no ato de Deus
devolver a vida aos seus filhos através da ressurreição. Reencarnação não existe na Bíblia. Isto é teoria satânica que vem do paganismo, mas ressurreição é uma doutrina bíblica. É o ato de Deus devolver a vida aos seus filhos e filhas que morreram crendo nele. Eles serão ressuscitados, sim, nós todos, transformados e glorificados para o arrebatamento para o céu. Aleluia! Na parte de domingo, verei a Deus. Esta é a expressão de Jó, é a expressão de fé de Jó. Jó expressa a certeza de que ele veria a Deus. Quando? Quando Jó veria a Deus? Ele morreu. Quando ele veria a Deus? Na ressurreição, é óbvio. Vamos abrir a Bíblia agora em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, o verso 25 em diante. Jó, capítulo 19, e o verso 25 em diante. Aqui nós lemos: porque eu sei que o meu Redentor vive. Veja a certeza de fé que Jó tinha em todo aquele sofrimento e agonia, porque Jó passou realmente pelo vale da sombra da morte. Ele estava todo em chagas, da cabeça aos pés. E ele, em todo aquele sofrimento, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Será que você e eu, passando pela experiência de sofrimento de Jó, nós teríamos a coragem, a ousadia de expressar esta certeza de fé? Eu me admiro desta certeza de fé de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava prevendo o dia da segunda vinda gloriosa de Jesus. Ele não entendia a doutrina da segunda vinda de Jesus, porque ele estava esperando a primeira vinda de Jesus. O plano A de Deus com Israel literal. Mas, queridos, Israel literal falhou. E agora o Novo Testamento é o plano B, com Israel espiritual. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Mas, queridos, Jó estava falando da vinda de Jesus, pensando na primeira vinda, mas também se aplica para a segunda vinda, porque o plano B de Deus entrou em ação e é neste plano que nós cremos e esperamos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando ele veio a esta terra, nasceu aqui, viveu aqui, ele foi rejeitado pelo seu povo e foi crucificado. Mas depois de morto ele ressuscitou, subiu ao céu e disse: eu voltarei outra vez. Ele virá para cumprir as promessas de dar vida eterna aos que nele creem. Isto vai acontecer através da ressurreição dos mortos. E neste dia também Jó será ressuscitado. Por isso Jó aqui está falando no capítulo 19, verso 26. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó está falando depois que eu morrer, depois que eu for enterrado e eu me tornar pó, o Senhor Jesus Cristo vai se levantar na terra e ele vai me ressuscitar, porque em minha carne verei a Deus. Jó está falando de uma ressurreição, de um corpo glorificado em que ele veria a Deus face a face. E o verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo. Que bela expressão e certeza de fé. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Os meus olhos verão o Senhor. Queridos, que esta certeza de fé também tome conta da sua vida. Nós lemos aqui em João capítulo 1 e o verso 18. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 18. Aqui no capítulo 1, verso 18 de João, é feita a afirmação de que ninguém jamais viu a Deus. Se Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém, Jó também não o viu em vida e também não o viu na morte, mas ele o verá na ressurreição. Nunca ninguém, nenhum homem, jamais viu a Deus.
João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Se ninguém jamais viu a Deus, e Jó disse, eu verei o Senhor, os meus olhos o contemplarão, ele está se referindo quando ele fosse restaurado na ressurreição. E lemos também em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 16, primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 6 e o verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Nenhum dos homens viu, nem pode ver. Complementando João 1,18, que diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas como Jó então afirma, eu verei a Deus? Obviamente, na ressurreição, a Bíblia explica a Bíblia. Você entende a Bíblia pela Bíblia. Você não busca uma explicação para a Bíblia fora da Bíblia, mas é um verso da Bíblia explicando outro verso. A vida aqui nesta terra, meus queridos, ela não é justa. Observamos isso especialmente quando vemos o bom sofrendo e o injusto prosperando. Davi ficou indignado quando viu a prosperidade dos ímpios, quando ele, filho de Deus, estava sofrendo, sendo perseguido, caçado. Mas, queridos, a vida aqui neste mundo é injusta. Por exemplo, Jó era íntegro, era reto, temia Deus e se desviava do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás o afligisse de várias maneiras. No aspecto físico, o corpo de Jó foi devastado por uma doença dolorosa. Jó capítulo 2, versos 1 a 8. Ele ficou em chagas da cabeça aos pés. No aspecto material, Jó perdeu tudo, seus rebanhos. Jó capítulo 1, versos 13 a 17. No tocante à sua família e aos da sua casa, Jó perdeu alguns dos seus servos e mesmo os próprios filhos. Jó capítulo 1, verso 16 e 18. E no aspecto emocional, Jó estava cercado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente, que merecia o que estava enfrentando. Jó capítulo 4, verso 1 em diante. Queridos, a própria esposa de Jó foi usada por Satanás quando disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó capítulo 2, verso 9. Aqui você pode ter uma ideia de quando Satanás matou os filhos de Jó, por que ele não matou a esposa? Queridos, a esposa seria útil nas mãos de Satanás para tentar Jó, para amaldiçoar a Deus. Mas Jó não amaldiçoou a Deus. Ele foi fiel. Jó não sabia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Jó não estava entendendo esta luta entre o bem e o mal, o conflito entre Cristo e Satanás. Afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido. Em Jó capítulo 3, versos 1 a 26, Jó lamenta o fato de ter nascido. No entanto, expressou sua fidelidade incondicional a Deus. Veja só a fé incondicional que Jó tinha em Deus. Ele disse em Jó capítulo 3, verso 15, ainda que ele me mate. Jó não estava entendendo que Satanás é que estava causando toda aquela dor e sofrimento nele. Ele pensou que fosse Deus. Hoje nós entendemos melhor, porque hoje nós temos luz abundante do Antigo e do Novo Testamento, e mais o espírito de profecia ainda, nós temos luz abundante, mas Jó não tinha toda essa luz abundante. Ele pensava que era Deus mesmo que o estava afligindo, só que ele não sabia por quê. Mas mesmo assim, Jó declarou a sua fé incondicional quando disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Queridos, que fé incircunstancial, que fé incondicional. Mesmo que Deus me mate, nele esperarei, nele confiarei. Este foi um tapa na face de Satanás. Esta expressão de fé incondicional de Jó calou a boca de Satanás, que acusava Jó diante de Deus, dizendo que Jó só servia a Deus porque Deus fazia tudo de bom para ele.
mas ficou provado de que a fé e a confiança de Jó em Deus era incircunstancial, incondicional. Mesmo imaginando que sua vida teria fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Com forte convicção, afirmou que, embora morresse, seu Redentor um dia se levantaria e ele veria Deus em sua carne. Este é o vislumbre inequívoco da ressurreição que estava na mente de Jó. Que esperança gloriosa em meio a uma tragédia! Cercado pela doença e pela dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional, Jó ainda podia ansiar pelo dia que ressuscitaria dos mortos e contemplaria o seu amado Redentor. Aleluia! Na verdade, a sua declaração sobre a ressurreição estava repleta da mesma certeza com que séculos mais tarde Marta, a discípula de Jesus, Marta disse para Jesus: eu sei, falando de Lázaro, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. João capítulo 11, verso 24. Queridos, a ressurreição era uma doutrina e é uma doutrina bíblica. Os do Antigo Testamento criam nela. E também no Novo Testamento. Tanto Jó como também Marta, eles criam na ressurreição. Eles reivindicavam a promessa pela fé da ressurreição em Cristo Jesus. E você, meu querido irmão, nós também reivindicamos a ressurreição dos nossos queridos que já se foram. E se morrermos, seremos ressuscitados. A ressurreição de Jesus é o penhor, é a certeza e a segurança de que todos aqueles que morrem em Cristo também serão ressuscitados. Cristo ressuscitou glorificado. Nós também seremos ressuscitados glorificados. Aleluia! Na parte de segunda-feira, do poder da sepultura. A sepultura não é o fim dos filhos de Deus. A sepultura de Jesus ficou vazia, aleluia! Olhando para a sepultura vazia, o túmulo aberto, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, o cristianismo não termina na sepultura. O cristianismo mostra Jesus Cristo saindo da sepultura, deixando-a vazia. Também, ao olharmos para a sepultura dos nossos entes queridos que já se foram, nós poderemos visualizar a voz poderosa de Deus soando, dizendo: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. E os filhos e filhas de Deus sairão dos túmulos, glorificados. Não ficarão retidos e presos na sepultura. Aleluia! Abra sua Bíblia em Salmos 49. Aqui nós lemos no Salmo 49. Vamos ler aqui o verso 10. Aqui diz: porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. Aqui o salmista está falando no Salmo 49 que tanto os sábios, os salvos em Cristo Jesus morrem, como também os loucos, os brutos, os ímpios também morrem e deixam aos outros os seus bens. Aqui lemos ainda no verso 12: todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Assim como os animais perecem, o ser humano também perece. Ele pode estar sendo honrado hoje, mas ele vai morrer. E agora o verso 14: como ovelhas são enterrados como os animais são enterrados. A morte se alimentará deles, ou seja, o pó os comerá, eles serão comidos pelo pó. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E os retos terão domínio sobre eles na manhã. Que manhã? Na manhã da ressurreição. Os retos, os salvos, serão ressuscitados. Aqui diz: e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Queridos, na morte tudo se acaba. A beleza desaparece. O corpo se deteriora e vira pó. Por isso diz: e a sua formosura na sepultura se consumirá. E agora o verso 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura.
Aqui, o salmista, no Salmo 49, está falando da ressurreição. Verso 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Ou seja, era a esperança da ressurreição. Agora o verso 16: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Está falando da morte. Na morte, tanto o rico como o pobre, eles se tornam iguais, porque ninguém leva para a morte os bens. Verso 18: ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Ir para a geração dos seus pais é morrer, é ser enterrado. E eles, falando dos ímpios, nunca verão a luz. Verso 20: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O ímpio, o homem que não tem honra, os que não são retos de coração, eles morrem como os animais, sem esperança. Meus queridos, nós lemos aqui o Salmo 49 falando sobre a falsa confiança dos tolos que confiam nos seus bens e se gloriam nas suas muitas riquezas. Capítulo 49 de Salmos, verso 6. Que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras e que vivem apenas para fazer o bem a si mesmos. Salmo 49, verso 18. Agem como se suas casas e sua própria glória durassem para sempre. Salmos 49, verso 11, verso 17. Mas os tolos se esquecem, estes ímpios se esquecem de que sua honra desaparece e que eles perecem assim como os animais. Salmo 49, verso 12. Como ovelhas estão destinados à sepultura. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Salmos 49, 14. Conforme declarou Jó séculos antes: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Assim diz Jó 1, 21. O salmista aponta que tanto o tolo quanto o sábio morrem, deixando as suas riquezas para os outros. Salmos 49, verso 10. Mas há um contraste radical entre os salvos e os ímpios. De um lado estão os tolos que perecem, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses e realizações transitórias. Por outro lado, os sábios contemplam, além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles. Os sábios em Cristo Jesus, os salvos em Cristo Jesus, têm uma esperança que vai além da sepultura. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, vamos ler o capítulo 1 e o verso 4. Aqui nós lemos: para uma herança incorruptível. Esta é a promessa feita para você e para mim. Uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, para vós. Queridos, essa é a herança incorruptível, incontaminada, a esperança da ressurreição, da salvação, do arrebatamento para o céu. Com essa percepção em mente, o salmista pôde dizer com confiança: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Salmo 49, verso 15. Compatível com a esperança do Antigo Testamento, essa declaração não sugere que no momento da sua morte a alma do salmista voaria imediatamente para o céu. Não, isso não existe. O salmista estava dizendo simplesmente que não permanecerá para sempre na sepultura, pois chegará o tempo em que Deus irá redimi-lo da morte e levá-lo para as cortes celestiais. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada, trazendo esperança, trazendo segurança e significado à existência presente. Portanto, meus queridos, os sábios, os salvos em Jesus Cristo, receberão uma recompensa eterna, uma recompensa gloriosa, a ressurreição em Cristo Jesus, para o arrebatamento, para viverem eternamente com Jesus Cristo. Não os tolos,
não os perdidos, mas os salvos em Jesus Cristo. Eles têm esta bendita esperança. Aleluia! Na parte de terça-feira, das profundezas da terra. O que você entende pela expressão bíblica das profundezas da terra? Das profundezas da sepultura, onde os mortos são enterrados. Lá eles não permanecerão para sempre, porque existe ressurreição. Abra sua Bíblia no Salmo 71. O Salmo 71, e vamos ver aqui. Salmo 71, vamos ler a partir do verso 1. Aqui lemos: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Aleluia! Livra-me na tua justiça e faze que eu escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor, Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O salmista Davi está falando desde a minha mocidade, desde a minha adolescência, em ti eu confiei. Quando eu matei aquele urso, quando eu matei aquele leão, o Senhor estava comigo, livrando-me da morte. Queridos, Deus, ao permitir e ajudar Davi matar o urso, matar o leão, Deus estava preparando Davi para matar o Golias. Deus nos leva de uma vitória para outra vitória. Deus vai nos preparando para cada vez maiores vitórias. O que Deus fez com Davi, Ele faz com você também. E aqui diz o verso 6: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Davi reconhecia que ele era sustentado por Deus desde o ventre materno. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. A vida de Davi era uma vida de louvor. Ele que compôs a maioria dos salmos. E os salmos eram os cânticos do povo de Deus no Antigo Testamento. Verso 8, Salmo 71, verso 8: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Quando Davi escreveu este Salmo 71, ele já estava velho. E agora ele diz: não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Oh, meus queridos, aquele menino que foi guiado por Deus e protegido por Deus desde a sua infância, agora na velhice ele clama: não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Verso 10: porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou. Aqueles que estavam contemplando Davi na velhice, os ímpios, inimigos dele, diziam: Deus o desamparou. Persegui-o, prendei-o, pois não há quem o ajude, pois não há quem o livre. Ó Deus, clama Davi: ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Verso 14: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. E agora o verso 17: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Davi viveu uma vida em comunhão com Deus. Ele teve os seus altos e baixos, quem não tem? Ele também pecou, quem não peca? Mas ele se arrependeu e foi perdoado. E aqui diz o verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, Davi escreveu na velhice este salmo: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Deus que nos acompanha desde a meninice. Isso aconteceu na minha vida também. Deus me acompanhou desde a minha meninice, durante a minha infância, durante a minha adolescência, a minha juventude e agora na minha velhice. Deus não me desampara.
Deus cada vez se mostra mais fiel e mais constante na minha vida. Aleluia! E agora o verso 20. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. O que significa esta expressão, e me tirarás dos abismos da terra? Ele está dizendo, em outras palavras, que ele será ressuscitado dos abismos da sepultura. Deus o retirará de debaixo da terra. Deus o ressuscitará. Esta é a confiança que Davi expressou. E agora o verso 21, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Queridos, aqui nós vemos no Salmo 71 a certeza de fé de Davi e da ressurreição que ele cria. Queridos, no final o que importa é compreendermos que seja qual for a situação, sua e minha, Deus está aí ao nosso lado. Ele se importa. E no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida somente, mas principalmente na vida futura, a vida eterna, que você e eu teremos em Jesus Cristo, através da ressurreição, por ocasião da sua segunda vinda gloriosa. Ó, meus queridos, lembrar-se, como Davi fez, de como Deus cuidou dele na meninice, na adolescência e na juventude, ajudou-o a suportar as dificuldades na velhice. Lembrar-se você também, e eu, lembrarmos-nos de como Deus cuidou de nós na infância, na adolescência, na juventude, nos ajudará e nos fortalecerá agora na velhice. Firme os seus pés na rocha eterna, em Cristo Jesus, que não nos abandonará agora quando as forças estão se acabando na velhice. Firme os seus pés e a sua confiança na rocha inabalável. Aleluia! Na parte de quarta-feira, seus mortos viverão. Que certeza de fé, que certeza de vida eterna. Seus mortos viverão. Que contraste há entre os que perecerão para sempre e aqueles que receberão a vida eterna. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Vamos ver então o verso 14. Aqui nós lemos, Isaías 26, verso 14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Está falando da morte dos ímpios, obviamente da morte eterna, da segunda morte. Quando não haverá mais ressurreição para eles, morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Em Isaías capítulo 40, Isaías mostra a majestade de Deus e a fragilidade humana. Isaías 40. Embora sejamos como erva, diz lá em Isaías 40, verso 6 até o verso 8. Embora sejamos como erva que seca e as flores que caem, a palavra de Deus permanece para sempre. Contudo, apesar da nossa pecaminosidade humana, a graça salvífica de Deus está disponível para todos os seres humanos e se torna efetiva até mesmo para os gentios que abraçam a sua aliança e guardam o sábado. A graça divina é efetiva para aqueles que nele creem. Sejam eles do povo de Israel, literalmente, ou não, sejam eles também dos gentios. Queridos, a salvação é estendida para todos, para todos. Aqui em Isaías capítulo 56, diz que Deus estendeu a salvação também para os gentios. Aqui lemos capítulo 56, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Queridos, Deus considera a obediência dos seus filhos, a obediência aos mandamentos. E principalmente ele destaca aqui o quarto mandamento, quando diz que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. O sábado é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Mas não era somente para os judeus.
Aqui fala também que os estrangeiros seriam aceitos como filhos e filhas de Deus e que também receberiam o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo, que é o sábado. O verso 3 diz: e não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Verso 4: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Os eunucos e os estrangeiros, aqueles que abraçassem o concerto do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e guardassem o sábado, também seriam salvos. Verso 5: também lhes darei na minha casa, de dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, está vendo aí? Não era somente para o judeu, mas era também para os estrangeiros, para as nações gentias. E os filhos dos estrangeiros, que se achegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Deus estende a salvação a todas as nações da terra. Queridos, mas Deus estabelece o sábado como um sinal de que nós somos dele. Nós não podemos ser confundidos com o povo que guarda o primeiro dia da semana. Queridos, o primeiro dia da semana, o domingo, é um sinal de lealdade ao papado. Mas o sábado é um sinal de lealdade a Deus, salvos por Jesus Cristo, para vivermos em obediência aos mandamentos de Deus. E aqui diz o verso 7: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 26 contrapõe o destino distinto dos ímpios e dos justos. Por um lado, os ímpios permanecerão mortos após a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Da morte eterna, da segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Ali eles perecerão eternamente. Não haverá mais ressurreição da segunda morte. E jamais serão trazidos à vida novamente. Eles serão completamente destruídos e toda a sua memória perecerá para sempre. Isaías 26, 14. Essa passagem enfatiza o ensinamento de que não existem almas nem espíritos sobreviventes que permanecerão vivos após a morte. Sobre a destruição final dos ímpios, que acontece depois, o Senhor declarou em outro lugar que os ímpios serão queimados e não lhes restarão nem raiz e nem ramo, exatamente como está em Malaquias capítulo 4. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Aqui nós lemos, verso 1 em diante. Malaquias 4, verso 1 em diante. Por quê? Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Eles serão queimados como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Não vai sobrar nada dos ímpios. Nem ímpios, nem demônios, nem Satanás. Tudo será queimado e tudo vai se tornar cinzas. Porque diz aqui o verso 3, Malaquias 4, 3. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando se torna cinzas, é porque voltou ao nada. Os ímpios, os demônios e Satanás, eles serão feitos cinzas. Por outro lado, os justos serão ressuscitados para receber a recompensa, a vida eterna. Deus tragará a morte para sempre, vencerá a morte e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25 e o verso 8. Isaías 25 e o verso 8 nos dá a certeza de que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Leia comigo, Isaías 25 e o verso 8. Aniquilará a morte para sempre, aleluia, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos,
e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Esta promessa de Isaías se cumpre em Apocalipse 21, verso 4, onde diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem sofrimento, nunca mais. E queridos, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, diz que a morte será vencida. A morte ser vencida é a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. Satanás morrerá, então será a morte da morte. A ressurreição prometida por Jesus Cristo e declarada em sua palavra reunirá todos os justos de todas as eras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, incluindo todos os nossos entes queridos. Todos serão ressuscitados, glorificados, para serem arrebatados para o céu, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, aqueles que dormem no pó. A Bíblia fala dos mortos como dormindo no pó da terra. É o sono da morte. Como veremos, o Novo Testamento fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E como já vimos, a ideia da ressurreição dos mortos também está presente no Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas tinham a mesma esperança que temos hoje, a ressurreição final. Marta, que viveu na época de Jesus, já tinha essa esperança. Em João capítulo 11, verso 24, Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 24. Aqui você pode ler comigo. João capítulo 11 e o verso 24. Aqui lemos. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falando de Lázaro, seu irmão, Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Portanto, queridos, este conceito de ressurreição que Marta tinha veio do Antigo Testamento. É a mesma ressurreição que você e eu acreditamos. Sem dúvida, os judeus criam na ressurreição, apesar que os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus eram a elite governamental. Anás e Caifás, os líderes da nação, eles eram saduceus. Eles não criam na ressurreição, não criam no céu, não criam nos anjos. Enfim, queridos, eles eram satanistas. Eles eram da cabala. Queridos, é impossível imaginar que os líderes da igreja judaica, eles não criam no céu, não criam na ressurreição. Então, em que consistia a religião judaica deles? O povo judeu cria no céu, cria na ressurreição, enquanto que os líderes Anás e Caifás e outros saduceus não criam em nada disso. Então, em que é que eles criam? Por isso eles disseram: não temos outro rei senão César. Eles optaram por César. Eles ficaram ao lado de Satanás e contra Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 12. Quando você lê o livro de Daniel, principalmente o capítulo 12 de Daniel, aqui você vai encontrar a certeza da ressurreição no Antigo Testamento. Aqui lemos em Daniel capítulo 12. Naquele mesmo tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Daniel escreveu para o tempo do fim. Porém, queridos, a crença, a certeza de que haveria uma ressurreição, Daniel já nos seus dias expressa essa certeza, quando ele diz aqui, capítulo 12, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel está dizendo que haveria uma angústia qual nunca houve no tempo do fim, mas que os filhos de Deus não estariam sozinhos, porque Miguel se levantaria para libertar o seu povo. Ao mesmo tempo em que Deus projeta a angústia quando nunca houve, Deus também projeta a presença de Miguel, o grande príncipe. Nós queremos que Miguel, o grande príncipe, é Jesus Cristo, porque Miguel é um nome que significa aquele que é igual a Deus. E queridos, é Miguel que derrota Satanás. Foi Jesus Cristo quem derrotou Satanás no céu e na terra.
Por isso Miguel é Jesus Cristo. Ele estará com você nesta angústia qual nunca houve. E a esperança da ressurreição está aqui em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A ressurreição não é uma doutrina só do Novo Testamento. Estava presente também em todo o Antigo Testamento. E queridos, Daniel fecha, ele sela este argumento, este conceito de ressurreição no Antigo Testamento. Ele conclui dizendo que haverá sim ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra, disse Daniel, ressuscitarão. Não há dúvida nenhuma. Uma ressurreição para a vida eterna e outra ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. E é exatamente isso que João capítulo 5 diz. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 28 e 29. Aqui nós lemos: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição da vida para os salvos em Cristo Jesus, na segunda vinda de Jesus. A ressurreição da condenação para os ímpios no final dos 1000 anos, exatamente como diz em Apocalipse 20, verso 5, e os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Portanto, queridos, os outros mortos que não participaram da primeira ressurreição na segunda vinda de Jesus, eles ressuscitarão no final dos 1000 anos. É assim que Apocalipse 20, verso 5 está falando. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Mas Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não são bem-aventurados os que têm parte na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. A Bíblia, em Apocalipse 20, verso 6, diz claramente: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição ocorre no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. E a ressurreição dos ímpios, o restante dos mortos, no final dos 1000 anos. Queridos, duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Aqueles que dormem no pó da terra serão ressuscitados. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, isto significa que os que morreram sem Cristo, morreram perdidos, ressuscitarão em segundo lugar, na segunda ressurreição. Mas bem-aventurado, Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque são os que morreram em Cristo. Queridos, a ressurreição é uma doutrina bíblica no Antigo e no Novo Testamento. E Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 12, volte para Daniel capítulo 12, ele termina o seu livro, Daniel capítulo 12, lá no verso 13. Aqui nós lemos no verso 13, leia comigo, Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Deus falando para Daniel: Daniel, siga a sua vida. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Daniel, você vai morrer, mas estarás na tua sorte no fim dos dias. Qual é a sorte de Daniel? A sorte de todos os santos filhos de Deus, a ressurreição com um corpo glorificado. Portanto, queridos, as últimas palavras do livro de Daniel fazem alusão à ressurreição dele. E ele não vai ressuscitar sozinho, assim como Daniel, que morreu em Cristo, ressuscitará no fim dos dias, assim também todos os que morreram em Cristo ressuscitarão no fim dos dias, para a vida eterna, gloriosa, ao lado de Jesus Cristo no céu. Queridos,
Hebreus capítulo 11 destaca as expectativas dos heróis da fé. Quando você abre Hebreus capítulo 11, ali está Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés. Todos os heróis da fé do Antigo Testamento morreram crendo na ressurreição. E eles estão esperando a ressurreição dos salvos. Os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Ali encontramos a compreensão da esperança que estes heróis tinham na crença da ressurreição em Jesus Cristo. Eu termino lendo Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, quando fala que eles, sem nós, não receberão a recompensa, porque Deus está esperando os heróis da fé desta última geração. Aqui em Hebreus capítulo 11, vamos ler o verso 39 e 40. E todos estes, falando de todos os heróis da fé, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, ou seja, a ressurreição, o arrebatamento para o céu. Eles e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, nós, se morrermos, seremos ressuscitados juntamente com todos estes heróis da fé. Eles e nós, todos, receberemos a recompensa ao mesmo tempo. Ao sermos arrebatados, ao entrarmos na Nova Jerusalém, pelos portões da Nova Jerusalém, e recebermos das mãos de Jesus Cristo a coroa de ouro, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se, regozije-se com esta bendita esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia! Deixo com vocês esta promessa, deixo com vocês a bênção e a paz de meu Jesus. Amém.